Vamos falar sobre a evolução do Alex Teixeira ter crescido demais nos últimos jogos. E eu falei desde o ano passado. Dá uma sequência, uma pré-temporada para ele. Ele que vinha de um mercado, tinha acabado a temporada há muito tempo, estava de férias, obviamente sem ritmo de jogo. Era visível ano passado. Uma pré-temporada, ele ia desequilibrar. Estamos vendo um pouco que o Alex Teixeira ainda pode render. Vamos falar sobre isso. Pode a vinheta. Salve, salve galera do Rascão. Bom almoço para todo mundo. Bom carnaval também, né? O Rio de Janeiro, festa, né? Cidade maravilhosa, a maior festa popular do mundo. Os jogadores estão em ritmo de carnaval, estão trabalhando, né? Podem desfilar à noite, escolas, mas vamos falar sobre a evolução do Alex Teixeira. Um jogador que morava já no nosso coração, da massa vascaína, cria, né, na divisão de base, passou 12 anos fora, jogando na China, na Grécia, né, fala, mercados B, assim dizer, da Europa e na Ásia. Mas a gente tinha nele um cara que poderia ser o astro da equipe, que poderia ser aquele cara que decide. Ele mesmo optou, já está com a vida financeira garantida, e voltar para o clube que ele ama, né? Nem discutiu o salário, que o Vasco pudesse pagar, ele aceitou. E voltou ano passado, muitos, inclusive os colegas, chamando ele de decepção. Eu acho que nenhum jogador quer entrar em uma fase, nenhum jogador que não quer render, que eles não esperam dele. Todos querem render, todos querem ter o nome falado e gritado pelas suas respectivas torcidas. Até eu perguntei a ele, na época da apresentação, estava lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, se ele imaginava como que seria o seu primeiro jogo com a camiseta do Vasco, retornando ao Vasco. Ele falou que imaginava a torcida gritando o nome dele. Nós, era visível, eu estava inclusive comentando o primeiro jogo dele na Rádio Onda Mix, e ele, era visível a falta de forma dele. Até falei com o Eduardo Ferrari, ele concordou comigo, a gente, em nossos canais, falamos disso, sobre o Alex Teixeira precisava de uma pré-temporada. Teve colegas dizendo, dispensa, é uma decepção. Cara, o futebol hoje, 90% é preparo físico, né? Principalmente hoje, que existem poucos dribladores, né? Quando alguém tenta driblar, tem treinador que dá uma chamada. Então, o futebol hoje, ainda mais o calendário, né? Chega a ser até desumano no futebol brasileiro, jogos com finais e meio de semana. Às vezes não dá tempo de treinar. Muito puxado. Precisa de quê? Preparo físico. E o Alex Teixeira tem habilidade, tem técnica, mas não tinha preparo físico. Está adquirindo. E olha que nos dois clássicos, as atuações dele, principalmente no primeiro tempo contra o Fluminense, e ontem
um cara que ainda, tendo ainda melhor, chega na altitude, fala, plenitude da sua forma física, vai desequilibrar muito ainda pelo Vasco. Eu sei que futebol é momento, a torcida chia e aplaude de acordo com o que está vendo ali no jogo, mas existem fatores. E isso a gente precisa levar em consideração. Esperem só para ver, é um cara que ainda vai ser um dos fatores que vai preocupar, já preocupa, mas vai preocupar ainda mais aos adversários. Uma coisa também que me chama a atenção, o Vene Casagrande, né, ele postou na semana passada na semana passada foi sobre o Acicada, que o Vitor Pereira, que estava querendo barrar ele lá no Flamengo, que não descartavam de negociar ele na próxima janela. E essa é algo similar envolvendo o Everton Ribeiro, já que tem contrato até o fim do ano. Reboliço, né? Até um ex-professor meu de faculdade de jornalismo, falando que o Vene daquela geração, tudo, clique. Bom, eu não conheço o Vene, inclusive tem uma colega que me postou essa matéria do Racicada. Olha que parada é essa? Como se eu fosse chefe do Vene, eu não conheço o Vene, conheço o Lucas Pedrosa, que é companheiro de cobertura do Vasco, né? Que trabalha com o Vene lá no SBT. Aí perguntaram se o Vasco estava interessado em dois meias, no Casagrande e no Casagrande, no Vene Casagrande. Daí, baseado na matéria do Vene Casagrande, no Acicada e no Everton Ribeiro, bom, tem nada. Inclusive, ontem, lá no Maracanã, alguém ligado ao Vasco, que aliás estava até em cima de mim, um deles, falou, porra, um dos seus coleguinhas aí, eu nem me toquei agora que ele se referia, depois que mandou um zap que ele se referia. Falou, não tem nada. Bom, eu não sei, não conheço a pessoa que tem Casagrande, não sei quem é a fonte dele, mesmo que conhecesse, não tem o que me dizer quem é a fonte, até porque é uma lei constitucional que a gente tem que preservar a fonte. Mas do Vasco não tem nada. Acho que as pessoas têm que ter cuidado antes de causar reboliço. Se uma fonte é confiável, claro, tem que ser, mas o nosso trabalho é divulgar matérias desde que seja verdade. Não estou dizendo que o Vene está mentindo, até porque eu não conheço a pessoa, mas tem que ter cuidado, cara. Então, no momento, da parte do Ático, pelos que eu conversei, não há nada. Que fique claro isso. Então, voltando ao assunto do Alex Teixeira, é um cara que eu acho que ele rende mais, até jogando como segundo atacante, mais encostado do Pedro Raul, do que como um meia. Poderia até, quando esse camisa 10 chegar, esse 10, Alex Teixeira e Pedro Raul. Mas se o Alex Teixeira fosse ser titular no Brasileiro, vai ter que queimar uma substituição. Beleza? Vai queimar, se for uma outra pessoa, não começar como titular,
vai ter que queimar a substituição colocando o Alex Teixeira também. Eu acho até que o Alex rende mais jogo nos primeiros tempos. Pelo que eu disse, pelo menos baseado nos dois, no jogo contra o Fluminense e agora contra o Botafogo. Embora o gol contra o Botafogo foi no segundo tempo. Então é isso, galera. Até mais com mais Vasco. E quem sabe já falando sobre a oficialização, o Departamento de Comunicação do Vasco ainda vai divulgar o dia da oficialização, né? Que o Campasso será apresentado de forma oficial, mas ainda falta oficializarem no site a contratação do Campasso. E ainda acho que o Maurício Barbieri, quando o Campasso estiver regularizado, que ele vai jogar com esquema de três zagueiros. Vamos falar isso também amanhã. Até amanhã.